Hoje aconteceu a entrega de 133 máquinas para mais de 100 municípios piauienses. O evento aconteceu na PPM e teve a presença de prefeitos de todo o Piauí. Era esperada lá a presença do senador Wellington e do deputado Marcelo Castro e do governador Wilson, antigos aliados que agora estão em lados opostos. Vamos ver como é que foi lá? Desde 2009, municípios piauienses com até 50 mil habitantes têm recebido maquinários para a manutenção de obras, através de recursos do PAC 2, o Programa de Aceleração do Crescimento. Hoje, foram entregues 133. São 59 caçambas, 42 caminhões-pipa e 32 pás carregadeiras para 125 cidades. O programa deve ser concluído no próximo mês de março, totalizando 1.065 equipamentos, um investimento de aproximadamente 300 milhões de reais. Desse total, ainda faltam ser entregues 176 máquinas. Cada município recebe 3 delas. Já aqueles atingidos pela forte seca dos últimos 2 anos são beneficiados ainda com retroescavadeiras e motoniveladoras. Para muitas prefeituras, os veículos possibilitam agilidade na execução de serviços à população. Esse caminhão-pipa vem a completar, a somar essa sobrevivência dos municípios pequenos. Então, é difícil manter, mas com organização dá para se manter essas coisas e fazer muito pelo povo de cada município, do nosso município em especial. Por outro lado também é você ter um equipamento permanente, na hora que você quer, no dia que você quer. É diferente você esperar tantos dias para abrir um processo de licitação para fazer estradas. Então, esse equipamento, ele ajuda em todos os sentidos, se imaginar. Na solenidade de entrega das máquinas na PPM, o secretário de governo, Wilson Brandão, representou o governador Wilson Martins em viagem a São Paulo e falou de uma preocupação de muitos prefeitos. Os prefeitos têm reclamado que são máquinas que são caras na sua manutenção, são máquinas que são muito avaliadas no seu preço para serem jogadas assim, sem ter utilidade pela falta de manutenção. Então eu sinto que há necessidade urgente de se trabalhar a nível federal o repasse de algum recurso para a operação e manutenção dessas máquinas. Já o delegado do Ministério do Desenvolvimento Agrário revela que estão sendo investigadas denúncias de desvio de finalidade dos veículos em pelo menos 5 municípios e que não há motivo para que os prefeitos reclamem do valor da manutenção. O que o prefeito compra mesmo é só o óleo diesel e o operador. O resto, até 2.500 horas a gente banca. O MDA paga a manutenção, óleo diesel, óleo lubrificante, peças que se desgastou por defeito. Agora se o cabo quebra um farol, então isso nós não cobrimos, porque foi defeito de operação. Então essas manutenção a gente banca até 2.500 horas e até 100 mil quilômetros os caminhões, tanto os pipa como as caçambas. Mas o encontro que todos aguardavam entre o governador Wilson Martins e o senador Wellington Dias, depois da ruptura da base aliada, ficou para depois. Os pré-candidatos ao governo do estado, Marcelo Castro e Wellington Dias, conversaram de forma amistosa. Marcelo Castro respondeu de forma bem-humorada se trocaria com Silvio Mendes a posição na chapa. O sujeito ter um vice como o Silvio, é como diz o Robert Rios, né? Isso não é uma aliança política, isso é uma bênção de Deus. A chapa da pré-candidatura, que nós só seremos candidatos em junho, está formada. Wellington Dias até tentou deixar a conversa sobre a disputa eleitoral para depois, mas confessou que ainda não desistiu da aliança com o PMDB. Respeitamos o direito legítimo do PMDB como um partido grande, como um partido parceiro, inclusive nosso e do governo federal, de pleitear uma candidatura própria. Mas, como as convenções são em junho, até lá estaremos também empenhados. Caso tenham uma decisão de não terem candidatos, com certeza estaremos de braço aberto para buscar um entendimento. Estamos recebendo aqui no estúdio o deputado Jesus Rodrigues. Boa tarde, deputado. Boa tarde, Amadeus. Boa tarde, Ali. Boa tarde ao povo do Piauí. Obrigado pela presença. Quero começar com a questão das máquinas. São hoje caminhões, mas já houve a distribuição de tratores, motoniveladoras. É um programa do governo federal, não é o PAC, para um auxílio aos municípios. Mas
A gente tem aí duas situações. Uma é de prefeito que está desviando a finalidade, estão até sendo investigados, usando os equipamentos em benefício próprio, em benefícios privados e não da população. E de outro lado, prefeitos que reclamam da manutenção dos equipamentos, que é cara. É possível fazer um ajuste nesses dois pontos para que o programa cumpra a sua finalidade, deputado? Olha, é possível sim. Nós temos que, durante um mandato, durante um ano, por exemplo, com certeza o prefeito teria que contratar empresas para fazerem esse serviço. E agora, com os equipamentos, esse custo de contratação diminui. Isso é suficiente para que ele possa executar pequenas obras dentro do seu município. Alguns municípios têm dificuldade por conta da pequena receita que tem e dificuldades para colocar essas máquinas para funcionar, é verdade. Mas nós temos municípios também pequenos que estão conseguindo dar conta do recado, da finalidade dessas máquinas. Eu citei na minha fala no evento a cidade de Pajeú e a cidade de Juazeiro do Piauí, aqui próximo de Campo Maior, que os prefeitos executaram diversas obras e assim muitos outros fizeram. Agora, infelizmente, por onde tenho andado, tenho visto também a questão do desvio. Veja... Usa, em vez de fazer na área pública, faz na área particular. Eu quero dizer aqui o seguinte, uma prefeitura que contrata uma estrada, licita uma obra e dentro dessa obra coloca máquinas do PAC para ajudar na execução dessa obra. Isso aí não pode. Não pode, porque... Se a contratou, é a construtora lá que tem que fazer. O que eu digo para as pessoas que vêm me denunciar isso? Documente. Pegue as provas, fotografe, filme, veja qual foi a obra, processo de licitação e mande para a delegacia do Ministério do Desenvolvimento Agrário do Piauí, mande para o Ministério Público para que a gente possa evitar esse tipo de coisa. Cobranças e execução de uma barragem, pequena barragem na casa do agricultor familiar ou de um médio produtor, tudo isso é possível e está na lei. A prefeitura deve cobrar uma pequena taxa por isso, deve fazer o serviço indistintamente. Não pode também fazer só para correligionários. Fazer só para um lado. Então, o certo é que... Quer dizer, isso está na mão, minha gente, do prefeito e a fiscalização está na mão da população das cidades. Isso. Eu faço essa comparação de que durante um ano a prefeitura teria despesas para a execução de diversas obras, mas está longe de nós considerarmos um presente de grego essas máquinas se elas forem entregues sem um subsídio para a manutenção, para o custeio dessas máquinas, porque na verdade aquele recurso que ele contrata, ele teria que fazer. E o MDA está dizendo que dá o apoio. Veja, eu quero só para concluir esse meu raciocínio, veja um órgão qualquer público que receba, por exemplo, um gabinete odontológico, de brinde de uma seguradora, de uma empresa qualquer. A partir dali, a manutenção daquele gabinete odontológico vai ser bancado por aquele órgão público, por aquela entidade. Esses equipamentos nossos, eles estão diminuindo os custos que serão executados, que serão despesas das prefeituras. No lugar de contratar, ele vai ter apenas o equipamento e a manutenção do combustível. Mas veja, existem janelas dentro da regra atual para um financiamento do município através do governo federal. As cidades que têm assentamento do INCRA, que é do governo federal, elas poderão realizar convênio para a recuperação dessas estradas. O certo é que máquinas que foram entregues desde o ano passado serviram, por exemplo, ainda no início de janeiro do ano passado, para abrirem espaços para reservar água, para servirem de armazém de água quando vieram as poucas chuvas do ano passado e que serviram até o início desse ano. Então, parabéns aos prefeitos que conseguiram executar essas obras e aos prefeitos que ainda não conseguiram, espero que eles consigam se ajustar. Vamos falar agora um pouco de política. Nós vimos aí juntos os dois pré-candidatos ao governo do estado, né? Wellington Dias e Marcelo Castro. O que o senhor espera dessa disputa? Claro, o senhor tem lado, que é do seu partido, o PT, mas será uma disputa complicada porque se trata de dois ex-aliados no estado e ainda aliados no governo federal?
Olha, eu não acho complicado, eu acho até um indício de que nós teremos uma disputa em alto nível, que nós teremos debate de projetos, que nós devemos ter debate de perfil de gestor, que foi o Wellington Dias, da perspectiva do que vai ser o Marcelo, das propostas que ambos apresentarem para gerir o Estado. Então, dessa forma, eu acredito que nós poderemos ter um bom debate na campanha. Eu não acredito que as coisas já estejam definidas. Não está definido? Muita mudança pode ocorrer ainda, e nós sabemos, temos um calendário aí. Essa é uma aposta sempre dos oposicionistas que vêm aqui no programa. Mudança pode acontecer, mas a cada dia essa chapa se confirma. Eu vejo muito fio desencapado nessa coligação. Exemplo é de que fio desencapado não é nada para dar curto-circuito. Exemplo de fio desencapado, deputado. Vou dizer, por exemplo, a posição do nosso vice-governador Zé Filho. Eu não tenho uma convicção ainda de como ele pode se comportar. Mas o médico dele esteve aqui ontem e garantiu que Zé Filho vai honrar todos os compromissos do partido dele e do governador. Eu acho que esses compromissos não estão ainda definidos. Quando ele se retirou da frente do processo, ele não disse que saía de vez, ele se mantém dentro do processo. Eu imagino que exista ainda alguma mágoa dele da forma como ele foi tratado durante o governo Wilson Martins, muito diferente do que o Wilson Martins foi tratado por Wellington Dias. O senhor quer dizer assim que, na avaliação do senhor, Zé Filho guarda mágoas do tratamento de Wilson Martins em relação a ele? Eu acredito que sim. Fosse eu estaria magoado, com certeza. Eu teria manifestado antes. Porque um vice que teve as suas possibilidades de atuação muito restringidas. Muito restritamente ele pôde atuar, ao contrário do que foi o atual governador. E ninguém pode negar que o governador Wilson Martins, hoje, ele teve posição estratégica, importante, dentro do governo Wellington Dias, o que não aconteceu com o Zé Filho. Então, eu estaria magoado com isso. Você quer dizer assim, que o governador Wilson cortou as asas do Zé Filho como vice? Cortou as asas, amarrou os pezinhos, deixou ele ali quieto. Cortou as asas e amarrou os pés. Isso. Deputado, mas por acaso o governador decidir sair, ele assumir, o senhor acredita que ele pode tomar um posicionamento diferente do que está acontecendo agora? Não, é possível sim, mas veja, algumas coisas teriam que acontecer. Vou dar um exemplo. Imagine, está aí lançada a pré-candidatura de Marcelo Castro. O Marcelo Castro, se não apresentar um bom desempenho na campanha, digamos aí até o dia 5 de abril, que é uma data importante. E o prefeito Zé Filho assuma e diga assim, olha, Marcelo, já que você não se desenvolveu bem na pesquisa, não cresceu, eu quero esta oportunidade para, de 5 de abril até o dia 30 de junho, como governador, eu me viabilizar para a minha campanha. Pode acontecer. É isso que eu digo, esse é um outro fio desencapado. É um outro fio desencapado na coligação. Além da própria posição do governador Wilson Martins, que uma hora abraça e afaga a candidatura de Marcelo, mas a gente vê que ele arrasta uma asa também para a candidatura de Silvio Mendes. Então, a gente fica olhando para que lado é que vai esse apoio mesmo do governador. Então, são fatos que podem realmente mudar essa conjuntura, essa estrutura de uma coligação governista tão ampla como essa. Deputado, um fio desencapado, na visão que o senhor está tendo aí, que pode dar curto-circuito, é a questão dos deputados federais do lado do governo. Eu até abordei aqui ontem com o Elivaldo que há hoje, dentro da base que está formada aí, 11 candidatos com chances reais de vencer a eleição de deputado federal e as vagas só são 10. E ainda tem o outro lado, que é a oposição. E é fio desencapado para lá. Mas é um fio desencapado também para a oposição. Porque hoje a oposição tem, o PT tem 2 deputados, o PP tem 1, o PTB tem 1. São 4. E pode não haver vagas para todos. Até porque há novos nomes se apresentando, como o da deputada Rejane Dias. Do lado da oposição, essa questão dos federais, está resolvida?
Eu acho que ela é resolvida e nós precisamos, inclusive, ampliar as candidaturas. Nós tivemos agora em viagem e temos pelo PTB também o diplomata Marcos Paranaguá, que tem sinalizado uma possibilidade também de ser candidato. Já teve aqui, já. Então, são várias candidaturas que nós precisamos construir ao longo desse processo e acredito que nós possamos apresentar uma boa chapa de deputados. Eu sei que... A candidatura da deputada Rejane ajuda os atuais deputados do PT para voltarem lá? Olha, sobre a candidatura da deputada estadual Rejane Dias, eu estou produzindo um documento formal para entregar, inclusive, na direção do partido. Então, não queria ainda me manifestar claramente a respeito disso, porque acho que também passa pelo partido a informação ou a minha posição a respeito da candidatura. Eu considero que todas as pessoas que são filiadas a partido, elas têm o direito de serem candidatas. Né? O problema é que nós precisamos costurar essas posições, essas candidaturas, de uma maneira que nós possamos ter equilíbrio. O deputado Marcelo Castro informa que poderá estar retirando a indicação do seu filho. Isso, ele disse, que ninguém da minha família, eu não terei candidato a deputado e os votos serão distribuídos dentro da aliança. Uhum. Então, nós vamos construir uma chapa com toda a tranquilidade possível para que nós tenhamos... O senhor espera essa mesma posição do senador Wellington? Que a deputada Rejane não seja candidata, facilitando a vida dos deputados que já estão lá? Não, eu digo que a minha posição, a princípio, é o seguinte: qualquer filiado a partido tem o direito de buscar a sua candidatura. Isso eu defendi em 2006, em 2010, eu continuo defendendo essa mesma posição. Nós temos que ter, na minha compreensão, coerência com as posições que nós defendemos tempos atrás e vamos construindo ao longo do nosso trabalho, da nossa vida. Então eu defendi e sempre defendo que as pessoas filiadas têm o direito de buscar sua candidatura. E em muitos momentos agasalhar dentro da estratégia do partido. Eu, por exemplo, tinha uma candidatura pronta para 2006. Pela estratégia que estava colocada naquele momento em 2006, eu retirei. E fui candidato novamente em 2010. Então, as estratégias do partido, as estratégias da coligação vão terminar estabelecendo que caminho, que candidaturas, quantas candidaturas nós precisamos ter. Agora, o senhor disse que esse é um documento que o senhor está preparando. Esse é o documento que o senhor vai entregar ao partido? Vou entregar ao partido, dando uma posição pessoal, porque eu sou hoje vice-presidente do partido, da executiva do partido, sou candidato, é um assunto que me diz respeito diretamente, porque sou candidato também a deputado federal. Qualquer outra candidatura, inclusive de estadual, nós temos algumas cidades que têm mais de um candidato a deputado estadual em nossa chapa. E isso ocorre em outros casos também, pessoas da mesma categoria buscando também. O que pode atrapalhar. O que pode trazer alguma complicação nessa história. Contando aqui da estratégia, muitas vezes nós vamos partir para uma coligação. É importante que o partido apresente um número muito grande de candidatos. Com isso, esses candidatos percam em quantidade de votos, porque dilui. E isso pode permitir que outros partidos da mesma coligação consigam superar aqueles candidatos. Então, nesse caso, é melhor restringir o número de candidatos. É uma estratégia que precisa ser discutida. A presença de 2 candidatos, 3 candidatos da mesma cidade é uma questão que precisa ser discutida no partido. E eu, como membro do partido, vou apresentar a minha posição a respeito destas questões. O senhor não quer falar aqui, mas eu estou deduzindo que o senhor acha que a candidatura da deputada Rejane pode imprensar as candidaturas do deputado Assis e do senhor. Olha, não posso dizer isso. Eu digo o seguinte: eu fui candidato em 2010 e nós tínhamos um companheiro, o Antônio Neto, secretário, que era um dos cotados para ser candidato a governador. Felizmente, ele, quando desistiu de ser candidato a governador e resolveu ser candidato a deputado federal, os meus compromissos já estavam bem sedimentados. De qualquer maneira, causou alguma perda. Ele foi hoje ele é o segundo suplente, primeiro suplente de exercício, já que Nazareno está no exercício. Então, qualquer candidato
até de partidos de oposição, movimenta a sua base, movimenta os seus possíveis eleitores, porque é um número maior de candidatos que vai estar ali à disposição do eleitorado para que eles possam escolher entre aqueles. Se aparecer um candidato que tem um perfil muito parecido com o meu, a tendência é de que eu perca alguns votos para esse candidato, independente, talvez, de qualquer partido. Um telespectador aqui, lá de São João, deputado, ele disse que o Partido dos Trabalhadores está contando com a traição de Zé Filho contra o Wilson Martins. Bom, eu não conto com isso, eu espero que eles consigam se entender e que eles consigam resolver os seus problemas. Eu não posso dar palpite na coligação alheia, não me cabe isso, mas eu compreendo que Zé Filho tem as suas mágoas, eu confessei aqui que eu também teria, a diferença é que talvez eu tivesse colocado mais publicamente e num tempo adequado. O Nonatinha lá de Cocal da Estação, quando será comprado o milho para a Conab de Parnaíba, deputado? Olha, o milho, a informação que eu tenho ainda, há uns 15 dias atrás, é de que o milho já estava embarcando no Mato Grosso e deveria estar chegando. Pelo tempo, acredito que por esses dias já está chegando. Acontece que são vários armazéns, tem milho para chegar em Teresina, em Picos, em Paulistana, Corrente, Campo Maior, Parnaíba e por aí vai a Esperantina, que é mais para o norte do estado. Então, exatamente a data que ele deve estar chegando na cidade de Parnaíba ou em qualquer outra eu não tenho. Mas é verdade que o milho já foi comprado, está embarcando, viajando e alguns já chegando. Obrigado, deputado, pela presença aqui com a gente hoje no Jornal do Piauí. Estou sempre às ordens. Vamos